As nossas crianças para vir aqui à frente, para a gente poder orar por elas, poder abençoá-las no nome de Jesus. Mas vem todos alegres, felizes, é muito bom, né? Ser criança é muito bom, né, irmãos? É muito bom. Vamos orar por eles. Quero pedir a você que fique de pé, para a gente estender as mãos, orar por eles. Eu acredito que alguns já devem ter corrido lá para baixo. Eu também correria, mas vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pela vida desses pequeninos. A Tua palavra diz que dos tais é o reino dos céus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conceda graça, que o Senhor os visite, Pai, que enquanto nós estamos aqui aprendendo, que eles possam, Senhor, no nome de Jesus, estar ali sendo ministrado pela Tua palavra. Abençoa as irmãs que têm se dedicado tanto a esse ministério. Que o Senhor nos abençoe e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados, no nome de Jesus. Agora vocês vão lá para o culto de vocês, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. E quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida da igreja. Quero louvar a Deus por aquilo que Deus tem proporcionado a esta igreja. Quero agradecer ao nosso grupo de louvor, que Deus abençoe vocês grandemente. A nossa equipe de mídia, que Deus abençoe vocês grandemente. Você que está aqui, os professores de escola dominical, tivemos uma escola dominical maravilhosa. E vou dizer uma coisa, irmão, se você não tem vindo na EBD, você não sabe o que você está perdendo, né? Você não sabe o que você está perdendo. Está perdendo um momento maravilhoso de aprendizado. E depois tem também, irmãos, eu não sei se eu venho por causa da escola dominical ou por causa do café, porque os dois são muito bons, né? Aprendizado, quando é o irmão Jorge, quando é o irmão André falando, tem sido assim muito edificante. Daí a gente fica ali também sentado, aprendendo. Estamos estudando sobre o livro de Jó. E foi lançado um desafio para que você leia pelo menos 2 capítulos ao dia. Eu estarei colocando, e eu estava aqui combinando com a minha esposa, falei assim, como nós fazíamos antigamente, né, quando estávamos em outra igreja, vamos ler um capítulo e postar no grupo dos homens. Se você não tem tempo para ler, você vai ouvir. E aí incentivar os homens e as mulheres também a ir lendo. De repente um dia uma irmã coloca um capítulo, aí no outro dia a outra lê um capítulo e coloca, e a gente vai ouvindo, e de repente nós temos a Bíblia falada no nosso WhatsApp, e você vai aprendendo, e vamos ter uma escola dominical abençoada. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele há de nos instruir em tudo aquilo que precisamos fazer. Amém, queridos? Ontem foi um dia muito especial. Ontem nós tivemos aqui o nosso primeiro Integra. Irmãos, que coisa linda. A Gi fez um logo muito bonito, né? Tivemos aqui, até eu ganhei presente, né? Então os nossos candidatos a membros da igreja, seja por aclamação, seja por batismo, né? Ou seja por carta de transferência, eles receberam aqui um kit muito bonito, viu? Tinha uma Bíblia, tinha uma caneta, tinha um bloco, um caderninho de anotação com logo, tudo personalizado. Agora, irmãos, o squeeze, como diz um amigo meu, misericredo, é muito bom, muito lindo, muito bacana mesmo, né? É tão chique que dá para ter um negocinho, um suportezinho. Ah lá, ó, o Mateus está lá com o dele, olha lá. Mateus é eficiente, ele está descendo para mostrar, para que você fique com inveja santa. Olha lá que bonito, ó. Que bonito, irmãos. E eu, na minha leiguice, né? Olha só, tem um... É com gás a água, não? Não. Tá precisando trocar essa água. Olha só, o símbolo do nosso Integra, muito bonitinho. É que aqui não está colorido, mas ele é colorido como o logo da nossa igreja, né? Olha que squeeze lindíssimo, né? Lindíssimo. E aí eu fiquei assim, gente, para que é isso? Para que é isso? Não, isso aqui é para você colocar gelo, para gelar sua água. Ou se de repente você fala assim, não, eu quero uma água aromatizada, saborizada. Eu falei aromatizada, é quase a mesma coisa, né? Você coloca aqui algumas coisinhas aqui, irmãos, e a sua água fica um must. Muito bem, obrigado. Então nós tivemos aqui... Começamos ontem às 9 da manhã, terminamos, eram 5 horas da tarde, mas foi um tempo precioso de crescimento, de aprendizado, coisa muito boa. Você que ainda não é membro da igreja, nós já estamos prevendo o nosso próximo Integra.
tá? Que será no mês de novembro, mas estaremos dando aí spoiler no próximo mês para você. Você já vamos estabelecer a data e você procura aí Marcelo, procura a Bárbara e vai ser uma grande bênção. Olha, eu acho que você deveria ver. É muito legal, é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Mas, queridos, dito isso, eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com os irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Zé. Você conhece o livro do Zé? Do Zacarias, não é Zacarias, tá brincadeira. Zacarias, quero ler um texto que é muito bacana. Zacarias, ele profetiza para um camarada de uma forma muito legal. E esse camarada, ele é um cara muito pouco conhecido de muitos, um homem chamado Zorobabel. Mas a profecia de Zacarias e Zorobabel, ele viveu num tempo de dois profetas, Ageu e Zacarias, né? Ele foi contemporâneo desses dois aí. E se você nunca ouviu falar de Zorobabel, né? Procure às vezes na internet, são coisas muito bacanas. Ele ajudou bastante, ele é um dos descendentes de Davi, ele foi um dos príncipes de Judá. E o mais interessante, Zorobabel, ele aparece na genealogia de Jesus. E muito daquilo que foram promessas feitas a ele se cumpre no final em Jesus Cristo. Então Zorobabel é uma peça importante, é uma peça chave, e ele recebe da parte de Deus passos para mudar uma realidade. Talvez você entrou aqui nesta manhã buscando de Deus uma resposta. Você pode ter entrado aqui nesta manhã dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso tomar decisões em relação ao trabalho, eu preciso tomar decisões em relação à família, preciso tomar decisões em relação a problemas na minha casa como enfermidade. Essa semana, irmãos, desde segunda até sexta, eu estava em médico com a minha esposa. Começou na segunda-feira à noite, fomos para o hospital, saímos do hospital, era 1h30 da manhã. Depois, no outro dia, minha esposa foi ao trabalho. Quando foram às 10 e pouco, o pessoal da escola me liga dizendo: olha, sua esposa está passando mal aqui, a pressão dela está 20/11. Eu corri, ela deu entrada no hospital de forma emergente com suspeita de infarto, para vocês terem uma noção. Aí você imagine, eu enquanto fiquei fazendo a ficha, os enfermeiros colocaram numa cadeira de roda e já levaram ela para dentro, lá para uma semi-intensiva, para poder fazer lá os exames, fazer um monte de coisa. Ficou com um monte de fio, né? Parecia um Robocop, minha esposa, cheio de fio e tal, aquele negócio todo. E foi assim um tempo de grande aflição. Então na terça-feira passamos por isso, cancelei todos os compromissos que tinha na terça-feira, inclusive aqui com alguns irmãos. Na quarta-feira foi da mesma forma, porque estivemos no médico, o médico passou 1 tonelada de exames e começamos a correr atrás dos laboratórios para poder fazer esses exames, né? O último nós terminamos na sexta-feira, era 4 horas, né? 4, 5 horas da tarde, né? E tem alguns para fazer ainda. Mas, como o nosso irmão bem disse, foi um tempo de aflição. Mas é interessante agora, para que você possa entender o que é a aflição, eu o convido a vir assistir a escola dominical, que estamos trabalhando o livro de Jó. Aí você vai poder entender o que é a aflição e como nós somos instrumentos de Deus, e até no momento de enfermidade o nome dele é glorificado. Em tudo o nome dele é glorificado. Então por isso que, em detrimento às circunstâncias, às situações, em vez de nós ficarmos questionando Deus por quê, que nós possamos falar: Senhor, me ajuda a entender o propósito disso. Eu sou teu filho, Senhor, e eu quero poder entender, porque eu quero que esta minha situação, que a circunstância em que eu estou, ela glorifique o teu nome, porque em tudo, querido, nós precisamos permitir que o nome dele seja glorificado, e a murmuração, ela impede muitas vezes isso. Mas vamos ver aqui o texto bíblico de Zacarias capítulo 4, versos 6 e 7. Esse é o tema que eu dei para essa mensagem: passos para mudar uma realidade. E eu tenho certeza de que nesta manhã Deus através do seu Espírito Santo, lhe dar estratégia para que você possa mudar realidades da sua vida no nome de Jesus. Zacarias 4, versos 6 e 7 diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa?
diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Há um texto que diz graça, graça sobre ela, ou graça a ela, que é a versão atualizada ou corrigida. Eu estou lendo aqui na NVI, que eu gosto muito dessa tradução, que é a tradução inclusive da nossa Bíblia personalizada da igreja. Deus abençoe, Deus abençoe, que é um grande significado de graça, porque a graça é a manifestação da bênção de Deus. Eu vou pedir para o pessoal do som, parece que está meio, eu estou me sentindo como se estivesse dentro de uma caixa d'água com a tampa fechada, está meio grave, acho que é grave, né, que está aí, ó. Só dá uma mexidinha aí, está dando uns pim-pim, e eu estou entendendo que eu estou, parece que assoviando, né, estou falando, estou parecendo carioca falando, assoviando, né, então, não, mas eu quis mexer com você mesmo. Queridos, baixe a sua cabeça. Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala conosco, o Senhor é um Deus que está conosco em todos os momentos, sejam eles bons ou sejam eles difíceis. O Senhor nos acompanha em tudo, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos concede estratégias para que possamos mudar momentos, mudar circunstâncias e mudar, Senhor Jesus, muitas realidades. Então que nesta manhã o Senhor alcance, visite cada coração, que cada coração seja uma terra boa, onde a semente da Tua palavra possa cair e possa produzir frutos, e que esses frutos venham a glorificar o Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus colocou no meu coração para que nós possamos aprender um pouco sobre esse personagem pouco conhecido, que é Zorobabel. Zorobabel, ele recebe uma grande incumbência. A incumbência que ele recebe é de reconstruir o templo de Jerusalém. E nesta visão do profeta Zacarias, ele tem a visão que ele passa para Zorobabel, no sentido de encorajá-lo em suas tarefas, no sentido de ajudá-lo para que ele pudesse verdadeiramente reconstruir o templo de Jerusalém, né, que estava ali, o templo na nação de Judá, após o cativeiro babilônico. Esse texto, amados, ele nos ensina coisas maravilhosas, e essas coisas maravilhosas é aquilo que nós temos vivido aí a presença de Deus, vivido aí a dependência do Senhor, de que Deus ele pode mudar cenário, como ele mudou os cenários essa semana na vida do Cacá, na vida da minha esposa, porque eu estava orando ao Senhor, porque eu disse: Senhor, sábado nós vamos passar o dia todo na igreja, então me permita, eu quero ter a minha esposa lá junto, para que nós possamos estar ali servindo aos irmãos. E é interessante que esse texto, ele, apesar da realidade de Zorobabel ser um pouco diferente da nossa, mas tem muito a ver em relação ao acontecimento, em relação à aflição, em relação aos momentos. Deus ele escolhe Zorobabel, e Zorobabel, um homem levantado por Deus para mudar a realidade de um povo, para mudar a realidade de uma nação. E nós precisamos estar muitas vezes sensíveis para entender o porquê que Deus está permitindo algumas coisas na minha e na sua vida, porque de repente Deus quer nos usar como exemplo, como modelo, para que outras vidas sejam mudadas e para que vidas também sejam transformadas no nome de Jesus. Assim como muitas vezes nós falamos: Senhor, eu não tenho preparo, Senhor, olha, eu não tenho capacidade, Senhor, quem sou eu para tal feito? Zorobabel também ele tinha o mesmo sentimento. Zorobabel ele se sentia totalmente incompetente, totalmente despreparado para um chamado tão grande, que era reconstruir o templo de Jerusalém. Talvez é um sentimento que muitos de nós aqui nesta manhã temos. Puxa vida, será que eu sou capaz realmente de liderar o ministério na igreja? Será que eu sou capaz muitas vezes de evangelizar uma pessoa? Será que eu sou capaz de verdadeiramente dar uma aula na escola bíblica dominical? Será que eu sou capaz de verdadeiramente de me prontificar e colocar-me nas mãos do Senhor e na igreja para que Deus realmente me use? Isso não acontece só comigo, isso não acontece só com você. É interessante que eu nunca me senti, eu nunca pedi para Deus para ser pastor, é interessante isso.
Eu conheço pessoas que vivem orando e dizem: Senhor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Eu nunca pedi ao Senhor. Só que todos os desafios que Deus ele foi colocando, mesmo me achando, me considerando incapaz, eu disse: Deus, eu estou aqui, pode contar comigo. Talvez essa mensagem seja para você nesta manhã, de que você possa apenas dizer para o Senhor: olha, não é você que vai fazer, mas é Deus que vai fazer através de você. E se você se prontificar em ser esse instrumento de Deus, querido, essa mensagem é para você. E Deus quer te usar muito nesta igreja, porque há muita coisa a ser feita. E uma das provas que nós temos foi o dia de ontem, de como nós temos muito trabalho para poder fazer e para poder executar. O que eu aprendo, querido, e que quero passar para você nesta manhã, é que esse acontecimento é que antes de desejar mudar uma realidade externa, Deus vai mudar, Deus vai usar alguém para mudar a nossa realidade interna. E essa realidade interna que precisa ser mudada, o poder está no nome do Senhor. É a palavra de Deus que muda os nossos pensamentos. Paulo, ele dizia o seguinte: quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou. Porque ele sabia que ele não dependia da sua força, porque ele sabia que ele não dependia do seu preparo, da sua intelectualidade, de todo estudo filosófico o qual ele era contemplado. E nós entendemos também que todos nós precisamos de uma palavra de encorajamento e motivação. Como é gostoso receber uma palavra de encorajamento. Como é gostoso quando alguém bate no nosso ombro e fala: olha, pode contar comigo que eu estou com você para o que der e vier. Gente, isso é muito bom. Agora imagine isso partindo do próprio Deus, batendo no teu ombro aí agora, dizendo assim: filho, filha, eu conto com você, eu tenho uma grande obra para realizar neste lugar, mas para eu realizar essa obra, eu preciso de você. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com métodos. Eu gosto de métodos, só que antes de métodos, eu gosto de pessoas. Porque Deus não usa métodos. Quem usa métodos somos nós, que nos achamos tão organizados. Deus não usa métodos. Deus ele usa pessoas, querido. Então não fique pensando que você tem que se adequar a um método para que Deus te use. Você apenas tem que se colocar nas mãos do Senhor para que Deus ele use você. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te usar grandemente, porque a glória não é de um homem, a glória não é de uma igreja, a glória é dele. E é interessante quando nós olhamos, querido, esse texto, e mesmo Zorobabel se sentindo incapaz, querido, Deus o chama para mudar aí algo muito grande. Ele tinha que reconstruir um templo, ele tinha que verdadeiramente trazer um povo para uma realidade nova. Um povo que sai do cativeiro babilônico, um povo que vem com uma cultura, um povo que vem com uma influência totalmente externa, e ele agora tem que restaurar o culto a Deus. Que grande responsabilidade! E é interessante que há 3 lições que eu pego nesse texto e quero compartilhar com você nesta manhã, que para que sejamos instrumento de Deus para mudar uma realidade. Primeiro ponto, querido, sejamos, pois, dependentes do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos depender das nossas forças, nós não podemos depender de um diploma de faculdade, nós não podemos depender da nossa condição social, de qual é a cifra que nós temos na nossa conta bancária. Nós precisamos ser integralmente dependentes do Espírito Santo de Deus, e é justamente o que diz para nós a parte A do verso 6 aí. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel: não é por força, não é nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nós vemos que Deus ele entrega uma missão a Zorobabel e disse-lhe que essa missão não poderia ser feita pela força dele. Deus não está dizendo: olha, Zorobabel, eu tenho uma missão para você, olha, você está aqui, a missão é essa, ó, te vira, coloca quem você quiser. E é interessante isso. Deus o chama para uma grande missão, Deus o convoca para uma grande missão, mas diz o seguinte: olha, eu tenho uma missão muito grande para você fazer, mas não se preocupe, não é na sua força, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o que eu quero de você, Zorobabel, o que eu quero de você, Igreja Batista em Vila Olímpia, é que você precisa aprender e ser dependente de mim, dependente do meu Espírito. E existem, amados, realidades na nossa vida que elas só vão mudar se nós verdadeiramente estivermos dispostos a abrir mão do controle que nós temos, abrir mão muitas vezes para que o Senhor controle. E por que Deus exige isso? Primeiro, porque Deus ele sabe que nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. Nós gostamos.
de que as coisas sejam como nós queremos. Uma outra coisa, Deus ele sabe que nós gostamos de ter o controle de tudo, porque parece que daquilo que nós não temos controle, nós temos medo. O não ter controle de alguma situação nos assusta, como a doença. Quem tem controle sobre a doença? Quem tem controle sobre a pressão alta? Quem tem o controle sobre a pneumonia? Só Deus. E nós, muitas vezes, confiamos mais até no médico que em Deus. É por isso que eu faço das palavras do meu irmão baiano, olha lá, ele está lá, as minhas palavras, porque é no momento da dificuldade que a igreja precisa verdadeiramente se unir. E eu achei muito lindo quando nós apenas colocamos como proposta, e a igreja abraçou, e hoje nós temos um relógio de oração, e 24 horas temos oração na igreja, porque sempre tem alguém orando, sempre tem alguém intercedendo. E faça deste momento, querido, de oração, de louvor, de adoração ao Senhor, faça esse momento, querido, um momento ímpar, um momento único na sua vida. Tenha esse momento como um momento muito especial, para que Deus o abençoe e visite sempre o seu coração. Uma outra coisa que Deus nos entende, por isso Deus nos pede para que sejamos totalmente dependentes deles, é que nós gostamos de dizer como as coisas devem acontecer. Além de nós termos o controle, além das coisas ser do nosso jeito, nós gostamos de dizer como que tem que ser feito. Isso para nós é difícil, porque Deus nos dotou de vontade, nós temos vontade própria. E Deus ele quer que nós apenas dependamos dele para que as coisas possam acontecer. Vivemos um tempo hoje onde nós encontramos homens frustrados, mulheres frustradas, jovens frustrados. E eu entendo, querido, que muitas vezes parte desta frustração é porque não aprenderam a depositar a sua confiança integralmente no Senhor. A frustração vem de insucessos. O contrário de insucesso é fracasso. E Deus não nos chamou para sermos fracassados. Eu não sei qual é a visão que você tem de fracasso ou de sucesso, mas eu quero dizer que ainda que algo possa acontecer não segundo a sua vontade, não segundo aquilo que você possa chamar de bom, eu vejo isso como um sucesso quando é Deus que está no controle de toda a situação. O sucesso para Deus é um pouco diferente daquilo que nos norteia enquanto sucesso. Agora, Deus ele não quer que nós nos frustremos. É por isso que ele diz aqui para Zorobabel e diz para IBVO nesta manhã: dependam do meu Espírito. E depender do Espírito Santo, querido, é fazer do jeito que Deus quer que seja feito e não o nosso. É interessante que eu disse aqui ontem para os irmãos um conselho que um pastor muito amigo ele me deu durante o meu pastoreio. Porque quando você é um pastor jovem como eu não sou tão jovem assim, você anda a 100 por hora, e eu ainda sou meio acelerado, eu sou acelerado, irmãos. Só que eu peguei esse conselho desse meu amigo, pastor Irante Pereira de Azevedo. Um dia ele chegou para mim e falou assim: como pastor, aprenda uma coisa: vá no tempo de Deus. Porque muitas vezes nós somos afoitos. Ele falou assim: eu já fui jovem como você, porque para ele eu sou jovem, né? Ele tem 89, eu tenho 52, faço agora semana que vem 52 anos, na próxima segunda-feira, de amanhã a 8, né? Faço apenas, não parece, eu sei que não parece, né? Mas eu faço 52 anos, e ele disse-me justamente isso: quando você é jovem, eu já fui jovem como você, eu fiquei muito feliz com isso. Você anda sempre acelerado, você quer fazer, você tem aquela visão, você olha tudo de forma macro. Mas muitas vezes Deus quer que nós paramos e olhemos de forma micro as coisas. Falou: então, filho, vá no tempo de Deus. Vá no tempo de Deus. E mesmo no tempo de Deus, querido, isso é uma dependência. Tudo é do Senhor. Eu sou do Senhor, você é do Senhor, esta igreja é do Senhor, o ministério que Ele confiou nas tuas mãos pertence a Ele. E esse ministério um dia nós vamos devolver a Ele. Nós falamos ontem aqui sobre dons e talentos em relação a isso. Depender de Deus, querido, é permitir. Muitas vezes quando você tem vontade de fazer alguma coisa, você diz: Senhor, será que realmente se faz necessário isso?
Será que eu preciso realmente agir assim? E isso tem me ensinado, queridos. Há muitas coisas, eu tenho questões na minha vida que, se fosse para eu resolver antigamente, eu já resolvia logo do jeito, eu tenho o meu jeito de resolver. Mas tem algumas coisas, às vezes, que Deus nos permite pequenas aflições de você poder dizer: Senhor, me ajude a aguardar em Ti, me ajude a esperar em Ti, mas eu quero ter a resposta do Senhor. Qual é a direção que o Senhor tem para mim em relação a esta situação? Então, depender de Deus, do seu Espírito Santo, é verdadeiramente permitir que as coisas sejam do jeito dele e não do nosso, porque muitas vezes nós trazemos sobre nós aflições, porque queremos resolver as coisas à nossa forma, e Deus não gosta muito disso não. Então, qual é a realidade que você quer que mude na sua vida? Qual é a circunstância que você gostaria, qual é o cenário que você gostaria de ver mudado na sua vida? Um casamento? Um familiar, talvez um filho que precise entregar a vida para Jesus? Um parente que talvez esteja nas drogas? Um marido que de repente não entregou também a sua vida para Jesus? Deus quer nos ensinar que não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Por isso nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo de Deus. O que ele diz aqui no verso 6 para Zorobabel é o seguinte: não é pela sua força que você vai conseguir conquistar ou mudar uma realidade, mas é pela minha força, diz o Senhor. Não é do teu jeito, Zorobabel, não é do teu jeito, Claudemir, não é do teu jeito, IBVO, mas é pelo meu Espírito, porque eu tenho poder para mudar essa circunstância, para mudar esta realidade, porque eu tenho poder sobre todas as coisas. E o que Ele quer que nós façamos é descansar no plano que Ele tem para a nossa vida. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Nunca esqueça disso, querido. Muitas vezes o inimigo ele tenta atrapalhar os planos de Deus, mas os planos de Deus são melhores do que os nossos. A segunda lição que eu tiro desse texto, que para nós, para que uma realidade seja mudada, nós não devemos olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Eu gosto muito do salmista quando ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes. Se você estudar a tradição judaica, montes, montanhas, dentro da cultura judaica, tem o significado de dificuldade, assim como o mar também, como o deserto. Às vezes nós entendemos mais o que é deserto, mas fala mar para um judeu representa caos. É por isso que o texto sagrado começa, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E é interessante isso dentro do Talmud, porque diz: Deus é poderoso sobre todas as coisas, ainda que haja caos, Deus está sobre o caos. Nós precisamos ter esse entendimento também. Em momentos de adversidade, entender: eu posso não ter o controle da situação, mas Deus tem o controle, porque nada foge ao seu controle e às suas mãos. E no verso 7, não é diferente. Ele diz o seguinte: o profeta Zacarias profetizando para Zorobabel, dizendo: quem você pensa que é, montanha majestosa? Essa majestosa aqui não é de majestade, mas é algo que tem força, é algo que tem poder. Essa montanha majestosa aqui representa uma dificuldade imensa. E ele diz: quem você pensa que é, montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ou seja, diante de Zorobabel, diante do meu filho, diante da minha filha, você se tornará uma estrada para que ele possa caminhar. Olha que texto lindo. Tem uma frase que eu gosto, que diz que a vida pode nos dar 1000 motivos para desistir, mas Deus sempre nos incentiva a prosseguir. Talvez você acordou hoje pela manhã dizendo: será que eu vou na igreja? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Talvez muitos que estão nos assistindo em casa teve esse tipo de pensamento. O importante é que você seja visitado pela palavra de Deus nesse dia. Você que veio e você que está nos assistindo, querido, permite que a palavra de Deus possa adentrar na sua vida e trazer a mudança necessária que você precisa. Essa mensagem de Deus para Zorobabel, ela o encontra no momento em que, como estava Zorobabel? Zorobabel estava se sentindo fraco, Zorobabel estava desanimado e Zorobabel estava cansado. Está vendo?
Quando a palavra vem sobre ele, ele não está nem muito bem emocionalmente. Ele está vivendo toda aquela situação, ele está sendo também vítima de toda a circunstância nessa saída da Babilônia, desse cativeiro. Mas é interessante que quando nós pensamos, e como pregador, como professor de teologia, quando você vê um texto como esse, quem você pensa que é montanha? A gente vai procurar, que montanha que é essa? E para isso você tem que entender a biografia, você tem que entender o contexto histórico. E o contexto histórico traz para nós, querido, olha como que estava a situação quando Zacarias, ele profetiza para Zorobabel. Olha só, as montanhas que Zorobabel tinha diante de si. Ele tinha que lutar contra o desânimo do povo. Gente, lidar com um povo desanimado não é fácil. Eu louvo a Deus porque nós temos um povo muito animado aqui. Um povo que é para frente, porque entende que é para frente que se anda. E que foguete não tem ré. É para cima. É para frente e para cima. Não tem como, estamos num caminho sem volta. Meu irmão, você que é cristão, enfia algo na sua cabeça. Ser cristão é ter um caminho sem volta. Aquele que retrocede, a minha alma não tem prazer nele. Eu não quero ouvir isso de Jesus jamais. Jamais. Uma das músicas que me impactou muito em 1987, quando eu me converti, Grupo Logos. Um LP, né? Falar que LP, muitos não vão saber o que é um long play, né? Mão no arado. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Colocou a mão no arado, meu irmão? Não olha para trás. Não olha para trás. Ah, mas apareceu a montanha. Não se preocupe. O mesmo Deus que falou com Zorobabel, Ele está falando com você. Ele está falando com essa igreja. Ele vai transformar essa montanha numa planície. Ele vai fazer com que essa montanha se transforme num caminho para que nós possamos passar. Então olha só, ele estava vivenciando o desânimo do povo. Ele estava vivenciando a oposição dos inimigos ao seu redor, uma iminente invasão de outros povos contra eles. Ele estava com as colheitas escassas, porque muitos foram subtraídos das suas colheitas. A terra em que estavam ainda não estava boa, com preparo para que ele pudesse ter uma boa alimentação para todo mundo. Olha a situação, olha a situação. A falta de um poder militar bélico, caso houvesse uma guerra. Imagine, um povo desanimado, com pouca comida, uma insegurança, dormiam com o olho aberto, outro fechado, porque eles poderiam dormir libertos e acordar prisioneiros ou mortos. Aliás, aí não acordava, né? Não acordariam. Olha só, uma economia totalmente instável. E o pior, que para mim esse aqui é o pior, as pessoas totalmente desobedientes à lei de Deus. Haviam perdido o referencial divino de quem era Deus. E a função desse homem? Reconstruir o templo, reconstruir a adoração, trazer de volta a esperança, trazer de volta o regozijo, trazer de volta o amor à nação, trazer de volta a vontade para trabalhar, para semear a terra, trazer novamente o amor ao Deus Todo-Poderoso. Isso sim é um trabalho difícil. Se você entrou aqui nesta manhã achando, pastor, a minha situação está difícil, Zorobabel estava pior que você, irmão. Zorobabel estava pior do que eu. Zorobabel estava pior do que a nossa igreja. A situação dele é uma situação muito difícil. Eu classifico esse cenário como um cenário desolador, um cenário quase que um pós-guerra. Tinha que começar tudo de novo. Mas no entanto, a palavra de Deus a Zorobabel era: não é, filho, o momento para desistir. Se tudo ao teu redor tem te dado motivos de fracasso, motivos para que você desista, eu estou dizendo para você, não é tempo de desistir. É tempo de você crer, é tempo de você acreditar. E eu acho muito interessante, que para mim aqui também é uma questão meio que poética. A gente está falando sobre poesia hebraica na escola dominical, e Jó ele abre, né, essa questão poética, mas para mim é uma poesia. Parece uma coisa assim meio de deboche, né? Quem você pensa que é? Eu acho tão lindo essas minúcias na Bíblia, porque muitas vezes nós damos uma supervalorização às montanhas que se levantam na nossa caminhada.
E esse texto não é um texto de deboche, mas é um texto de não levar muito a sério. Quem você pensa que é? Ó montanha majestosa. Isso aqui, querido, quem é que está falando isso aqui? Quem que está dizendo isso aqui? Deus está dizendo isso. É o Senhor que está dizendo isso. Então, por mais difícil que seja a situação, não dê a ela o valor que Deus não dá. Às vezes nós supervalorizamos as nossas dificuldades. Nós supervalorizamos os nossos problemas. Nós gostamos mais de falar de coisas ruins que acontecem conosco do que de falar das bênçãos do Senhor. Por isso que em todo tempo, por mais difícil que seja, eu achava muito interessante quando as pessoas perguntavam para minha esposa: como você está? Ela falou: eu estou bem. E muitas vezes, meu irmão, estava lá medindo uma pressão lá, a pressão estava 18/11. Estava tonta, né, com a tontura, não estava quase conseguindo andar direito. Mas as pessoas perguntavam e ela dizia: eu estou bem. E eu que ficava do lado falando: puxa, como que você está bem? Você não está bem. Você não está bem. Porque isso faz parte da nossa natureza. E o legal de tudo é que Deus sabe. Deus conhecia a natureza do Zorobabel. Deus conhece a minha natureza. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: Deus conhece a tua natureza, meu irmão. Deus conhece você. Deus sabe como você é. E a sua natureza, ela é exclusiva sua e tem um valor muito grande para Deus. Muitas vezes em nossa vida nós queremos avançar, mas as montanhas, elas se levantam diante de nós. Mas assim como Deus falou a Zorobabel, Ele fala a nós nesta manhã, para que possamos dizer em nome dEle as montanhas da nossa vida. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? E Deus diz nesta manhã: diante do meu filho, diante da minha filha, você se tornará uma estrada para que ele possa caminhar. Que nós possamos crer verdadeiramente nisso, amado, no nome de Jesus. E eu quero dizer para você aqui nesta manhã que onde existe uma montanha na sua vida, Deus vai transformar numa planície para que você possa caminhar e você glorificará o nome do Senhor. Talvez as montanhas da nossa vida, ela tenham nomes. Talvez para alguns ela possam se chamar a montanha da finança. Para outros, a montanha de um problema conjugal, familiar. A montanha da enfermidade, a montanha da crise interior. A montanha do desânimo, da tristeza ou da amargura. Eu quero dizer no nome de Jesus que não importa qual seja, hoje Deus diz para você: montanha, quem você pensa que é para impedir o meu filho e minha filha de avançar? Que você possa receber essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Que possamos verdadeiramente mirar, querido, focar no plano de Deus para a nossa vida. E há um exemplo muito grande na palavra de Deus, para que nós possamos aprender com a experiência de um casal chamado Abraão e Sara. Quando você olha para a vida desse casal, Abraão enfrentou tantas circunstâncias, mas de uma das circunstâncias grandes que ele encontra é do seu corpo. Ele tinha uma promessa de Deus. E a promessa é que eu falei rapidamente um pouco, né, da historinha de Abraão ontem aqui, né, falando por que Deus o chama e fala: olha, em Gênesis 12, eu vou fazer de você uma grande nação. O camarada, ele acredita e sai, irmão, sem rumo e sem prumo, obedecendo a palavra de Deus, e por isso que ele é tratado como um dos grandes heróis da fé, e é o nosso pai da fé. E é interessante que a condição que eles estavam enfrentando, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos de idade, Sara uma mulher estéril, e mesmo assim, Abraão continuou acreditando, continuou crendo na promessa de Deus. E é interessante que ele não ignorou as realidades físicas que ele viu. O que Abraão ele faz? Ele apenas acredita que Deus era mais poderoso do que as circunstâncias. Talvez ele pudesse olhar para o seu corpo e dizer: eu já estou com 100 anos. Com 100 anos você já é uma pessoa totalmente infértil. Uma mulher com 90 anos, ela é infértil. Mas ele continuou acreditando no projeto e no propósito de Deus. Olha o que esse texto vai dizer para nós. Em nenhum momento você vai ver Deus dizendo: olha, Sara não é estéril, como algumas pessoas da confissão positiva aí ficam dizendo. Não, é só você ficar declarando, irmão. Fala que você é bonito, que você vai ficar bonito. Acho muito difícil.
Olha, fala que você é rico. Fala, eu sou rico. Olá, dia, acordei com o pé direito hoje, porque eu vou ser rico. E não vai trabalhar para você ver. É interessante, não tem nada de confissão positiva aqui. Mas Deus nunca supervalorizou a esterilidade de Sara. No texto bíblico, você não vai ver em nenhum momento Deus dizendo, realmente Sara é estéril, mas eu vou operar um milagre. Deus apenas disse, eu vou dar um filho para vocês. Eu vou dar um filho. Sara, ela terá um filho. E isso acontece. Você pode acompanhar isso no texto bíblico, em Gênesis, do capítulo 18 ao 21. E isso aconteceu para provar que não devemos olhar para a circunstância ao nosso redor, mas olhar, adorar a esse Deus que pode mudar todas as circunstâncias. E Ele quer mudar. Qual é a circunstância que Deus precisa mudar na sua vida? Se você crê e receber essa palavra no teu coração, querido, coloque diante de Deus isso hoje, no nome de Jesus, e essa circunstância será mudada, e você há de ver com que essas montanhas caiam e se transformam num caminho. E para encerrar, querido, o terceiro passo que eu vejo para que possamos mudar, uma lição para mudar a realidade, nós precisamos entender e sermos instrumento de Deus, e falarmos palavras de bênção sobre a situação. Parece-me que quando nós supervalorizamos a circunstância, quando você está passando por um momento de adversidade, você fala, poxa vida, a minha situação está difícil mesmo. Parece que ela fica mais difícil. Olha, parece que as coisas para mim não dão nada certo. Nada acontece para mim, parece que as coisas vão ficando piores. Somos dominados por sentimentos de incerteza, de frustrações, de fracasso. Mas olha que coisa linda o verso de número 7, a parte B. Ele quem? Zorobabel, colocará a pedra principal, ou seja, construir a última pedra da construção do templo. Ele vai colocar aos gritos de haja graça, haja graça. A NVI vai dizer, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu gosto do texto da NVI. Deus abençoe. Que haja graça, mas que Deus abençoe. Deus garantiu a Zorobabel que ele terminaria de reconstruir o templo de Jerusalém, que Zorobabel colocaria a pedra principal, ou seja, a última pedra a ser colocada numa construção, em meio a muitas declarações. Enquanto ele há de colocar as pedras, o povo estaria gritando, haja graça, Deus abençoe, Deus abençoe. Essas palavras, querido, elas criam uma nova realidade. E nós precisamos usar palavras de bênção para criar novas realidades na nossa vida. Olha o que Salomão ele diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Quais são as palavras que têm saído da nossa boca quando passamos por momento de adversidade? Se forem palavras de fracasso, querido, nós seremos dominados por esse sentimento de fracasso. Agora, se forem palavras de bênção, se forem palavras de que, Senhor, eu sei que eu estou passando por uma fase. Os momentos difíceis lá na nossa casa, entre Patrícia e eu, entre os nossos filhos, falam, olha, isso é apenas uma fase. E às vezes eu brinco, eu falo, Deus nos prepara. Quem gosta de videogame? Eu gosto de videogame. Inclusive, quem quiser ir em Guarulhos, está tendo uma exposição de videogame. Irmãos, tem mais de 200 modelos de videogames em Guarulhos. Eu preciso lá. Desde aqueles de 1970, uns desse tamanho assim, até os desse tamanho, coisa linda. E você ainda pode brincar, o mais legal é isso. A nossa vida, ela muitas vezes é como um videogame. Quando você entra numa fase do videogame, você vai jogando, vai perdendo. Você vai jogando, vai perdendo. Só que você não vai desistindo, não é verdade? Você vai jogando, vai jogando. Aí você ganha uma agilidade no meio do jogo e você acaba passando de fase. Só que a outra fase, ela é mais fácil ou é mais difícil? Mais difícil. Só que porque você se preparou bem e passou essa fase, você vai mais encorajado para a próxima fase. E é assim. Não pense você que uma prova que você vivenciou e Deus te treinou e você passou, que vai ser tudo nas mil maravilhas. Se eu falar isso, eu vou mentir para você. Mas você entrará
com coragem, você entrará crendo que há um Deus que está cuidando de você, você entrará, querido, numa força sobrenatural, dizendo: olha, a dificuldade que vier, eu estou preparado para vencê-la, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está agindo no mundo. Essa é a certeza que Zorobabel ele tinha. Querido, eu quero dizer para você que muitas vezes as nossas palavras, as nossas atitudes, elas dão direção para a nossa vida. Palavras de fortalecimento, de incentivo, elas nos movem para frente. Palavras de pessimismo, de derrota, elas nos param, elas nos frustram. Muitas vezes as nossas palavras, elas que nos transformam ou num vencedor ou num fracassado. São as nossas palavras que muitas vezes definem. Ninguém muda nenhum tipo de realidade com palavras pessimistas, por mais difícil que seja. Uma das coisas, eu não tenho muito amizade com pessoas que chegam, quando nós apresentamos um projeto, você fala até para algum parente que você está pensando em fazer alguma coisa, essa pessoa vem e fala assim: ah, mas você não vai conseguir. Olha, você está querendo fazer isso, mas você viu a grandiosidade do que você não acha que está sonhando demais, não? Eu me afasto dessas pessoas. Sabe por quê? Porque o cristão que anda com Deus, o cristão que é como Zorobabel, que ele recebeu um chamado de Deus, que ele tem uma vocação da parte de Deus, que ele depende de Deus, ele busca caminhar com quem caminha com Deus. Ele compartilha os seus sonhos com quem entende o que é sonhar com o Senhor. Não coloque outras pessoas, querido, para trazer pesadelo para os teus sonhos, mas o sonho que você tem, se você está sonhando em Deus, vá para cima, vá em frente. E aqueles que se apresentarem no seu caminho e dizer que você é sonhador demais, lembre-se de José. Lembre-se de José. José era o sonhador, José era o desvairado, José era aquele cara que era muitas vezes motivo de chacota para os seus irmãos. No entanto, se não fosse por José, por toda a circunstância que ele teve na sua vida, o povo de Israel não teria sido poupado. O próprio pai teria perdido a vida. Então eu quero nesta manhã, querido, que você, dizer para você: aprenda que todas as coisas são possíveis em Deus. Vamos dizer isso? Todas as coisas, elas são possíveis em Deus. Não são possíveis porque eu tenho preparo, não são possíveis porque você tem um preparo para isso. E eu quero dizer uma coisa para você, que assim como Deus, Ele agiu na vida de Zorobabel, para nós a nossa vida é um desafio. Olhe para a sua realidade, querido, e declare: Deus abençoe, Deus abençoe. No momento da enfermidade, Deus abençoe. No momento da dificuldade, Deus abençoe. Olha para a sua vida financeira e diga: Deus abençoe, Deus abençoe, que haja graça. Olha para aquele seu filho que está lhe dando trabalho e diga: Deus abençoe, Deus abençoe. Nunca amaldiçoe. Tem pessoas que dizem: não, aquela pessoa não tem jeito, essa pessoa aí, olha, não tem jeito mais. Tem jeito sim. Ninguém está tão perdido que Jesus não possa encontrar. Não existe isso. Talvez a nossa ótica, a nossa ausência de fé, a nossa falta de muitas vezes viver uma contemplação de milagres, nós dizemos algumas bobagens, como: olha, não tem jeito não, isso aí. E criaram até, o capiroto ele cria umas frases e coloca na boca de muito crente. Eu já ouvi crente que falou assim: não, pastor, meu marido não tem jeito não. Você já viu dizer que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto? Eu falei: não, eu conheço aquela, que pau que nasce torto tem jeito sim, Jesus endireita. Não existe nenhuma situação que Jesus não pode trabalhar. O que muitas vezes falta é em crer e poder ministrar uma palavra de bênção e dizer: Deus abençoe. Você olhar para uma pessoa que é viciada e não dizer que ela é a escória da sociedade, mas dizer: Deus abençoe, há um propósito de Deus na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, e você ser justamente usado pelo Espírito Santo de Deus para resgatar essa vida das mãos do diabo. O que acontece é que muito crente não quer ter mais trabalho, porque cuidar de vidas gera trabalho, interceder por vidas gera trabalho, evangelizar gera trabalho. E sabe o que Deus ele quer que nós tenhamos? Trabalho. Jesus ele diz: trabalhe enquanto é dia, porque a noite vai chegar em que nós não poderemos trabalhar. Jesus ele diz: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Que esse seja o lema da nossa igreja, que esse seja o lema deste povo, que esse seja o lema da IBVO, que nós possamos olhar para esse bairro, querido, e declarar: Deus abençoe os meus vizinhos da frente, Deus abençoe os meus vizinhos das laterais, Deus abençoe os meus vizinhos que estão atrás. Senhor, que haja uma porta de salvação imensa aberta neste lugar, para que as pessoas possam ter sede de Ti. E sabe uma palavra muito legal na Bíblia? Quando Jesus ele diz assim que nós somos o sal da terra. Aí muitas vezes nós aprendemos que para que serve o sal? Para dar sabor. Só que não serve só para isso. O sal ele serve para dar sede. Ser sal neste lugar é fazer com que as pessoas tenham sede de ouvir o que você tem para falar para elas. Que as pessoas possam olhar para a sua vida, elas possam olhar para o seu testemunho e dizer: puxa vida, eu tenho sede daquilo que o Salomão tem, eu tenho sede daquilo que o André tem, eu tenho sede daquilo que o Chiquinho tem, porque eles são diferentes e eu quero beber dessa água também. Aí eles vão adentrar por essas portas, e aqui as necessidades serão sanadas para a glória do Senhor Jesus. Aqui essas pessoas encontrarão descanso para suas almas. Aqui essas pessoas que serão instrumentos daquilo que você aí representa, lá onde você está, no seu trabalho, na sua casa, sendo um Zorobabel ali, não olhando para as circunstâncias, mas sabendo que o plano de Deus é maior do que o seu. Essas pessoas adentrarão aqui e terão um coração grato, porque tudo que elas querem é o amor de Jesus, e esse abraço tão lindo que nós aqui da integração temos para dar. Então Deus, irmãos, que Deus nos abençoe, que nesta manhã nós possamos sair daqui declarando em todas as circunstâncias, que você declare a bênção de Deus sobre o seu dia. Comece a dizer: Deus abençoe meu domingo, que seja abençoado, que haja graça, que haja graça. Esse é o mandamento da palavra de Deus, que possamos profetizar a bênção de Deus sobre a nossa atual realidade, e nós haveremos mudar no nome de Jesus. Segundo Salomão, há poder nas nossas palavras, que possamos liberar palavras de vida, que possamos declarar palavras de bênção, porque o apóstolo Paulo em Efésios 4:29 ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que seja boa e necessária para a edificação. São essas palavras que tem que haver na nossa boca. Que Deus possa transformar o nosso lábio, a começar de mim, a começar de você. Que Deus possa transformar a nossa realidade, e assim nós veremos a realidade da nossa igreja mudada, a realidade das nossas famílias mudada, a realidade, querido, de toda a nossa vida, do nosso relacionamento social modificada, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Vamos ficar de pé, queridos, quero orar com você. Mas eu quero... Nós tivemos o nosso momento de oração, mas diante desta mensagem, eu não posso sair daqui sem, não vou dizer fazer um apelo, mas orar. Se você tem alguma causa que para você é uma causa difícil, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Se você é aquele Zorobabel que está se sentindo uma pessoa sem preparo, se você é aquela pessoa que está como Zorobabel, dizendo: Senhor, eu não posso, eu não consigo. Por quê? Porque eu estou olhando, a minha realidade não condiz com o meu desejo. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Não há poder em nós de mudar qualquer coisa, mas nós estamos diante de um Deus que pode mudar tudo. Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar a tua situação, Deus pode mudar a tua circunstância. Então eu quero orar com você, querido, e que você se aposse dessa palavra, porque para que as coisas mudem na sua vida, seja dependente do Espírito Santo, não olhe ou seja dominado pelas circunstâncias, e que da sua boca você possa liberar palavras de bênçãos ao Senhor. Amém, queridos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, em posse da Tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que quebra paradigmas,
palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que ela penetra, Senhor, esquadrinha o nosso interior, palavra que nos divide. Ó Deus, e diante dessa palavra, Senhor, diante daquilo que nós aprendemos aqui através de Zorobabel, através dessa profecia, são apenas 2 versículos, mas que tocam tanto no nosso coração, Senhor, que possamos verdadeiramente ser instrumentos do Teu favor. Ó Deus, os meus irmãos estão aqui, ó Pai, porque eles creem na Tua palavra, eles creem, ó Pai, na pregação que ouviram, eles creem em Ti, Jesus, e nós Te pedimos, assim como o Senhor fez na vida de Zorobabel, faça nas nossas vidas, Senhor. Quebra, ó Pai Celestial, toda barreira, quebra, Senhor, todo desânimo, quebra, ó Deus eterno, toda dúvida, toda incredulidade, Senhor, todo medo, Pai, sai no nome de Jesus. Que nós possamos depender unicamente do Teu Espírito Santo, que possamos, ó Pai, ser fortalecidos na força do Teu poder, Senhor, que saímos daqui, ó Deus, preparados para vencer, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus que nos faz andar em vitória, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa conceder uma semana diferente para os Teus filhos, tira toda a preocupação, Senhor, tira todo o pensamento contrário. Oh Deus, no nome de Jesus, que as portas que estão fechadas, elas se abram, portas de emprego, portas de saúde, Senhor, tudo aquilo que Teu filho precisa, tudo aquilo que a Tua filha precisa. Oh Deus, nós agora, assim como o profeta Zacarias, dizemos em nome de Jesus para as montanhas: quem são essas montanhas? E profetizamos, Pai, que essas montanhas, elas sejam derrubadas no nome de Jesus, e que seja transformado em caminho para que os Teus filhos possam passar, e que eles possam louvar ao Senhor. Fortaleça, ó Pai Celestial, aquele que está se sentindo fraco. Oh Deus, edifica, ó Pai Celestial, aquele, ó Pai, que está se achando incapaz de realizar aquilo que o Senhor quer que ele realize. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, e que os testemunhos sejam para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. É a oração que nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Creia tão somente nas palavras do Senhor. Pode abraçar um ao outro. É um momento que nós precisamos valorizar a casa de Deus. Não há oração que não seja respondida. E que você, querido, possa viver o plano e o projeto de Deus sobre a sua vida esta semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continuamos com o nosso relógio de oração. E o nosso relógio de oração, ele além de petição, ele é também de gratidão. Que nós possamos agradecer pelas curas, que nós possamos agradecer pelas portas abertas, que nós possamos louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Amém, queridos? Tem mais algum recado ainda para dar? Tem algum recado? Temos, aqui. Jorjão? Temos sim, aqui. Está comigo já. Ó, vamos só avisar que no domingo, dia 1º, a gente vai ter muita coisa acontecendo. Primeiro, a gente vai ter a assembleia. A assembleia, ela está marcada para 9h30. A gente vai fazer uma assembleia no dia 1º, 9h30. Depois da assembleia, às 10h30, como de costume, a gente tem o IBVO à mesa, o nosso café da manhã. E às 11 horas nós temos um culto também muito especial, que é um culto de ceia e batismo. Então, dia 1º, muita coisa acontecendo na igreja e a sua presença é imprescindível. Dia 7 às 7 da noite, dia 7 de outubro, às 7 da noite, a gente vai ter o nosso culto de aniversário, de comemoração do aniversário da IBVO. Você também é nosso convidado. E eu acho que é só isso? Só isso. Queridos, você que é membro da igreja, você tem um compromisso de estar aqui conosco no dia 1º, porque nós teremos a nossa assembleia. Nessa assembleia nós estaremos recebendo os novos membros. E como você gosta de ser bem recebido, eles também gostam. Então estejamos todos aqui para recebê-los muito bem, né? Nós teremos a assembleia justamente para recebê-los. Alguns que serão recebidos aqui por batismos, outros que serão recebidos por carta de transferência. Eu vou também ser recebido. Então, puxa vida, eu quero receber um abraço. Eu e minha família queremos receber aí um abraço seu aqui, tá? No dia 7, no nosso aniversário, irmãos, convide alguém para vir.
Convide um vizinho, convide um parente, fala: olha, está tendo um aniversário na nossa igreja, é uma festa linda, maravilhosa, vai ter um pastor muito legal pregando lá, vai vir um amigo meu, o pastor Ismael Santos, um grande amigo. Ele não pôde estar na minha posse porque ele me ligou e falou assim: meu amigo, é o chá de bebê da minha filha, é a segunda neta dele. Eu falei: queridão, família é primordial, então vou te liberar só por causa disso, né? Ainda brinquei com ele. Mas aí quando eu o convidei, vai vir ele, vai vir a banda da igreja dele, é da Igreja Batista de Cidade Serode, em Guarulhos. É uma grande bênção, um pastor muito conceituado, é um psicólogo, e ele vai estar aqui trazendo uma palavra abençoada para o nosso coração. E eu quero pedir para vocês, nos nossos cultos de manhã, nos nossos cultos de aniversário, convide pessoas, queridos, convide, seja instrumento de Deus. Há alguém na sua vizinhança, alguém no seu bairro, alguém lá nos prédios que você mora, aguardando um convite seu. Faça prova disso e o traga para que Deus faça obra na vida dele. Não guarde tudo isso de bom que você tem recebido só para você, compartilhe com os outros também. Amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito do Senhor seja conosco e conosco permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a semana abençoada e vamos louvar o Senhor. Querido, se coloque de pé. Temos só mais um aviso que chegou com um pouquinho de delay, que é: a gente vai ter bazar dia 20 e 21, tá bom? Lembramos